processo? Levanta a mão aí. Ajuda eu, crente. Quem se converteu ao longo do... Você já era crente quando você nasceu? Quem teve um pezinho no mundo? Pronto, deixa eu explicar o negócio direito. Quem teve um pezinho no mundo? Domingão de carnaval, né? Quem está rindo é porque lembrou, né? Domingão de carnaval, você estava uma hora dessa travadinho, né? Estava tentando se recuperar da noite. Olha como Deus é bom. Hoje, domingo de carnaval, você está na casa de Deus para engrandecer o Senhor. Pastor Fernando, Deus te abençoe. Deus abençoe seu domingo, IVP. Aleluia, aplauda o Senhor bem forte. Eleve a sua adoração. Porque o Senhor tem algo para nós hoje, amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, somente o verso 1. Não fica assustado, né? Crente quando ouve Apocalipse, treme logo, né, irmão? Já viu? Né? Apocalipse é bom. Enquanto você procura, né, que Apocalipse é um livro difícil de achar na Bíblia, né? Eu gostaria de mostrar para vocês, eu tenho 4 livros escritos, mas eu só tenho 3 impressos, o outro acabou. Tem esse aqui, Dos Vales ao Topo, baseado no top 730, a qual eu subi, falando sobre as montanhas da Bíblia. Esse livro é filho da 248, o primeiro livro que eu lancei, Manifestando Emoções, como restaurar as emoções através da Bíblia, também vai estar ali atrás. Esse aqui, irmão, só tem 12 desse aqui. Esse aqui foi meu último livro lançado. Eu tenho recebido vários testemunhos. Muitos homens compraram, as esposas pegaram para ler, gostaram. Amém? Esse livro é chamado A Cura do Homem, tá? Porque é aquilo que eu sempre falo. O homem foi preparado para lutar, mas não consegue lidar bem com as suas emoções, com as suas dificuldades. E geralmente o homem se tranca, ou geralmente o homem guarda rancor por muitos anos. Esse é o livro para você. Aproveite que só tem 12, amém? Glória a Deus. Pedi a minha esposa amada aqui. Obrigado, amor da minha vida. Amém? Quem achou Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diga amém. Diz assim na minha tradução: depois dessas coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo e disse: sobe até aqui, e irei te mostrar as coisas que depois destas vêm ou devem acontecer. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, assim como me deu essa palavra, o Senhor venha conduzi-la através dos meus lábios. Que no nome de Jesus de Nazaré, ela venha cumprir o seu propósito e somente o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. O apóstolo João é um personagem que tem uma história bem vasta nas Escrituras. Conhecido como o discípulo amado, você vai ver que na trajetória de João acontecem algumas coisas muito importantes. Geralmente tende-se a dizer que ele era o camarada mais calmo, mas ele com mais um chegou para Jesus e disse: mestre, não aceitaram que a gente pregasse naquela cidade? Quer que oremos para que desça fogo do céu e todo mundo seja consumido? Mas também ele é um homem que acontece 2 coisas interessantes. Por exemplo, na crucificação, Cristo olha para ele e diz: homem, eis aí a sua mulher, mulher, eis aí o seu filho, dando ele a missão de cuidar da mãe enquanto ele iria para o céu. Mais à frente, numa conversa de Pedro com Jesus, Pedro olha para João e Pedro diz para Jesus assim: e a esse? Jesus diz: se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, o que eu tenho contigo?
Esse é João, escritor de 4 livros da Bíblia, né? O Evangelho dele, as 3 cartas e Apocalipse. Mas chega um momento na vida de João que ele começa a passar por uma luta muito grande. Ele chega a certa idade e vê que seus companheiros já morreram e só ele ficou. A tradição diz que colocaram ele, né, numa grande tigela de óleo fervente e ele não morreu. Porque é muito simples, irmão. Se você botar crente e óleo, não tem morte, tem poder, tem unção, tem ousadia. E se prepare nessa manhã para que Deus venha encher a sua botija. Carabandacandarábia. Como não conseguiram matá-lo, vamos falar assim, ó, vamos prender esse homem. Colocaram ele no navio e levaram ele para a ilha de Patmos. Não pense, irmão, que o navio chegou, botou ele no porto bonitinho, não. Havia muitas rochas naquela época. Então ele é largado numa distância considerável, já velho de idade, ele precisa nadar até a ilha. E aí, João, irmão, ele pensa que chegou o fim da história dele. Ele estava na ilha de Patmos, estava só, estava humanamente preso, sentindo-se abandonado. Como eu disse, os amigos estavam mortos e ele queria a morte. Porque às vezes, muitos de nós, em vez de celebrar a vida, nós queremos desistir. Primeiro ponto, não é porque você acredita que é o fim de alguma coisa na sua vida que o céu desiste de você. Enquanto João aguardava a morte, o céu preparava algo maior para ele. Eu quero que você entenda que ainda não é o fim. Existem coisas maiores que irão acontecer através da sua vida. Se tu crê, aplauda o Senhor, aleluia. Temos que se preparar para esse novo nível, onde o Senhor está levando toda a igreja. Fala para o irmão do seu lado, se prepare. Irmão, eu tenho 50 anos, você precisa gritar para me te ouvir. Fala para o irmão do seu lado, se prepare, porque Deus está nos levando para um outro nível. Coloca o texto na tela para mim, por favor. Glória a Deus. Apocalipse 4:1. Aleluia. Olha só como o texto começa. Depois destas coisas. Não é isso? Depois dessas coisas. Que coisas? Ele estava na ilha de Patmos. E num belo dia ele tem uma visão. Ele vê Cristo glorificado, né? Olhos como chama de fogo, a língua como espada, pés como latão reluzente, Jesus passeando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aleluia, ele vê aquilo e falou, agora terminou. Não estava terminando nada, porque depois dessas coisas, ele vai ter uma experiência maior. Irmão, entenda, o que você está passando não é um fim, porque no final dela existe coisas maiores te aguardando. Depois dessas coisas, em grego, metatauta, que significa fim de um ciclo, transição de nível e mudança de dimensão espiritual. Deus vai mudar a dimensão espiritual dessa casa de uma maneira a qual você será participante, porque depois disso que você está passando, Deus vai te chamar para um novo nível. Se prepare para viver aquilo que ninguém viveu. Deus vai trazer para você o inédito sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quem crê, joga a mão para o outro e dá glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor. O Senhor está nos mudando de nível. João, ele sai do nível da igreja, do capítulo 1 até o 13 é nível de igreja. E ele, a partir do capítulo 4,
ele vai entrar no nível do trono. Governo celestial. É o que o Senhor está nos chamando. Porque quando eu torno-me íntimo de Deus, já que esse é um ano da intimidade com o Senhor, você vai sair daquilo que é raso e vai passar a habitar através da sua adoração, através da sua oração, através do seu posicionamento. Você vai viver níveis maiores, aleluia. Se você pensa que a sua vida só se resume ao que você está vivendo, se prepare para ser surpreendido, se prepare para ter experiências espirituais, se prepare para tocar no aquilo que tu acha que é impossível, aleluia. Irmãos, quando Deus nos leva num nível, você aprende a discernir tempos. Por exemplo, deserto, tem sido falado muito, né? Humanamente falando, deserto é escassez. Espiritualmente, não. Deserto é midbar, palavra em hebraico, midbar. Midbar vem da raiz da var, palavra. Então, deserto é um lugar que Deus fala, Deus provém, Deus prepara. Foi do deserto que Israel aprendeu que era antes escravos, estava indo para uma terra que mana leite e mel. O que você está passando é uma preparação de governo que o Senhor trará sobre a sua vida e sobre a sua história. Você vai aprender a depender de Deus e ver Deus prover no meio de toda essa situação. Tenho 50 anos, irmãos. 30 anos de experiência de ser sustentado por Deus. Tenho 2 formações, mas elas não dizem nada. Porque quando você entende, discerne os tempos, você sabe que as coisas acontecerão. As pessoas estão com medo de 2026, como se fosse algo terrível, porque ela está na dimensão da terra. Mas quando você aprender hoje a entrar na dimensão do céu, você não vai ter mais medo de nada. Você vai entender que quando você tem um altar de oração dentro do seu lar, aleluia, você consegue orar e o próprio Deus lhe dar informações daquilo que vai acontecer. 2026 não é ano de escassez, não é ano de medo, é ano de provisão, é ano de salvação, é ano de libertação. Se prepare para ver a sua família mudada, se prepare para ver a salvação alcançada. Se prepare para o que Deus vai fazer aqui em Itapema. Depois dessas coisas, o texto vai dizer: uma porta aberta no céu. A palavra grega para porta é tira. Só que no pensamento semita ou hebraico, porta não é lugar de passagem. Lugar de decisão, lugar de autoridade, lugar de governo espiritual. Lá em Ruth diz que os juízes ficavam na porta da cidade. João tinha passado por coisas espetaculares e do nada uma porta é aberta nos céus. Aleluia. Porta em hebraico, sha'ar, que vai significar julgamento, alinhamento e tradição. Julgamento. Aonde o profeta chega, irmão, sempre há uma sentença. E sentença não quer dizer só condenação, sentença quer dizer absolvição. Por exemplo, os jovens, aleluia, estão no movimento profético nessa cidade, lá na praia, com vôlei, e eles estão trazendo uma sentença para Itapema. Itapema não pertence a boate, Itapema não pertence às drogas, Itapema não pertence à prostituição. Os jovens estão se posicionando e dizendo: os jovens de Itapema pertencem a Jesus, os lares de Itapema pertencem a Jesus.
Jesus, aleluia. Você crê nisso, irmão? Se você crê, faz barulho, porque chegou o tempo de salvação sobre a nossa região, aleluia. Alinhamento entre o céu e a terra. Essa é a posição do profeta. Ele recebia de Deus e passava para o povo. Eu vou falar um negócio para vocês, porque dessa área eu entendo. O profeta não é aquele que fica dando visão e revelação. Essa é a parte mais baixa do encargo profético. A maior coisa que tem no encargo profético é discernimento. Discernir o que Deus tem para aquele momento, para aquela cidade. Por exemplo, até o pastor, quando pregou, citou que as pessoas falavam muito mal do sul, achando que aqui era frio e que não teria avivamento. Assim como Deus me falou uma pergunta no começo do ano, se eu acreditava que daqui de Itapema sairia o avivamento para nosso país. Eu, irmão, você me conhece. Se você falar alguma coisa para mim, eu vou falar, estou dentro, vamos junto, vamos embora. Eu acredito que é esse tempo. Porque a casa está em obra. Conforme a obra vai sendo feita, nós vamos crescendo espiritualmente. Se está tendo uma reforma física, está havendo uma reforma sobrenatural, aleluia. Essa porta aberta no céu é o nível para o acesso do que Deus está fazendo. Será que tem alguém que quer saber o que Deus vai fazer nesse lugar? O que Deus vai fazer nessa cidade, aleluia? Se você quer saber, aplauda Ele. Porque vai ser através da sua vida, vai ser através da sua casa, aleluia. Discernimento. Entenda, irmão, principalmente a galera do louvor. Isaías 11 vai dizer que as 7 manifestações do Espírito. Oh, Jesus. E existem 7 notas musicais. Cada nota, irmão, ela consegue ser linkada a uma manifestação do Espírito. Por exemplo, o Dó fala do Espírito do Senhor. O Si fala do temor. Você já percebeu que quando acaba o Si vem um Dó? Por quê? É através do temor do Senhor que nós voltamos a acessá-lo. O Senhor está mudando o louvor dessa igreja. Esse louvor vai chegar a um nível, irmão, aleluia. Escreva numa pedra. Irmão, eu quero morrer preto se isso acontecer. Deus está levando o louvor no nível, irmão, aleluia, que é o simples toque dos instrumentos. Recantúria, enequércia, arai de candorebandácia. Vai começar pessoas serem curadas, paralíticos irão recaiossúria, arrecandorevácia, começarão a andar. Você não vai conseguir ficar de pé aqui dentro, para o nível que Deus está levando eles. Eles serão, ele cantarai, arabastique de sérgia, alinhamento profético. Mas pastor, eu tenho que me entregar mais, eu vou ter que fazer mais. Celebre, porque aqui é só um ensaio daquilo que nós vamos viver no céu, aleluia. Não foi João que abriu a porta, alguém do céu abriu e falou: suba até aqui. Estava ouvindo Mateus ontem, uma excelente palavra. Você pode entrar no YouTube da igreja, com certeza está lá a mensagem. Eu estava lembrando de uma experiência que eu tive. O pastor Daniel Pereira conhece. Eu morava no bairro chamado Campo Grande, no Rio. E cria da Assembleia. E eu estava jogando bola. Acabei de jogar bola. Tal. Fui para casa tomar banho. Pátio. Entro debaixo do chuveiro, irmão. Do nada meus olhos fecham. E eu tenho uma visão.
Na visão, o Espírito Santo falava assim: olha, você vai sair de casa, vai subir a sua rua, você vai lá no culto que tem na casa da irmã Terezinha, você vai sentar no segundo banco, à sua direita, vai dobrar o joelho, quando você vai orar a mim, quando você levantar, na tua frente, vai estar uma mulher de cabelo louro, camisa branca, saia azul, e você vai falar assim, assim, assim para ela. Aí eu abri os olhos e falei, ih, gente, acho que eu estou ficando doido, hein? Saí, fui me arrumar. Quando eu dei por mim, onde que eu estava? Chegando na casa da irmã Terezinha. Irmão, o primeiro banco estava vazio. No segundo só tinha um lugar no canto. Dobrei o joelho, orei. Quando eu levanto, quem está? A loura de camisa branca e de saia azul. É esse tipo de nível que Deus quer te levar. Dele falar cara a cara contigo. Aleluia. Uma vez quando Deus foi repreender Miriam por algo, e Deus fala coisa poderosa. Deus falou, para vocês eu me revelo através de visão, revelação e profecia, mas com Moisés eu falo cara a cara. Deus está te puxando para o nível de falar tete a tete com você. Ele quer que você tenha experiências espirituais para cada vez mais firmar a sua fé. Alabanda Candarábia, cadê o povo que quer ter um cara a cara com Deus? Levanta a mão e aplauda o Senhor, aleluia. Voz como trombeta. Trombeta em hebraico é shofar. Eu gosto do toque. A função da trombeta, do shofar, é convocar, alinhar, despertar, anunciar o governo e chamar para a guerra ou para a coroação. O povo, quando sai do Egito para fazer a festa, igual o presbítero Dito falou aqui naquela hora, eles chegam ao local, lá em Êxodo 20, aonde eles saem, a nuvem da glória de Deus, ela chega tocando o som da trombeta, o som do shofar. Há raios, trovões, o monte balança através da glória de Deus. Porque, irmão, quando a glória de Deus vem, ninguém consegue ficar parado, não é verdade? Não tem como ficar parado. Você não aguenta, porque a glória, ela é assim. E no versículo 18 tem algo muito poderoso que vai dizer o seguinte: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o barulho da trombeta e o monte fumegante balançando. O povo, obedecendo, se estremeceu todo e ficou de longe. Ou seja, a vibração, o som, aquilo causou medo a eles, porque toda manifestação de Deus, ela tem um som, aleluia. Só que quando você lê em hebraico, você vai estar, cheguei a anotar aqui, vai estar assim, Hakalot et Roim, ou seja, viram as vozes. Foi traduzido como trovão, porque colote é vozes. Isso foi em Shavuot. Só que no Novo Testamento, em Shavuot, quando os discípulos estavam ali orando, alguém entrou e viu algo parecido, porque está escrito que viram línguas de fogo. O que você quer dizer com isso, pastor? É muito simples. Daqui a pouco nós vamos orar. Deus é poderoso para batizar você com o Espírito Santo nessa manhã. Nessa manhã, Deus é poderoso para trazer renovo sobre a sua vida. No dia que no culto da noite o pastor vai estar orando, enviando os jovens missionários nessa casa, eu acredito que eles já sairão daqui cheio do fogo, cheio do poder, com as providências preparadas. IVP Itapema, chegou um novo tempo, há uma porta aberta, aleluia. Aplauda o Senhor. Irmão, quem não discerne o som do céu, não entende o que Deus está fazendo na terra.
Graças a Deus nós somos uma igreja de oração. Tudo que está acontecendo, o pastor cansou de dizer que não é estratégia humana, é resposta de oração. Mas muitas vezes as pessoas querem desistir. Eu tenho uma prima, irmão, o nome dela é Chuchu. Chuchu, o apelido dela. Ela é casada com um rapaz que nós da família chamamos ele de sub-20. Por quê? Porque quando a Chuchu casou, ela tinha 27 anos e ele tinha 17. E a gente chamava ele de sub-20. Aleluia. Ele é extremamente apaixonado pela minha prima. Hoje, depois de 20 anos de casado, ela tem 47, ele 37. E ela tem uma empresa lá no Rio. Só que começou a dar ruim na empresa, irmão. A empresa começou a quebrar. Sabe o que ela falou? Eu vou me matar. Vou me matar, vou me matar, vou me matar. E meu primo me liga. Falei, o que está vendo, sub-20? Não, a sua prima quer se matar. Eu falei, por quê? Não, homem. É porque a empresa dela está dando ruim, ela quer se matar. Eu estou desesperado, eu amo essa mulher e não sei o quê. Eu falei, põe ela na linha. Ela, toda chorada, fala, primo. Eu falei, o que está vendo? Ah, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu falei, quer morrer por quê? Porque minha empresa deu ruim. E aí, irmão, nesse dia eu não estava no céu, eu estava na terra. Eu falei para ela, você quer morrer? Então morra. Mas eu vou te dizer algumas coisas. Você vai morrer, vai virar defunto, sua carne vai apodrecer. Sabe o que vai acontecer? O sub-20, esse negão de 1,90 m, todo musculoso, vai casar de novo. Ela vai deitar na tua cama, vai usar os seus lençóis importados, aqueles perfumes que tu trouxe de Paris, ela vai usar tudo. Os seus netos vão chamá-la de vó, porque você está tendo uma crise. Eu falei para ela, toma vergonha na cara. Quem te salvou foi Jesus. O Jesus que te salvou é o Jesus que vai fazer a virada. Para de querer desistir da vida. A vida existe para ser celebrada. Celebre a vida que Deus te deu. Se você crê, aplaude o Senhor. Suba até aqui. O chamado profético. Tem uma palavra hebraica chamada aliá, que tem a ver com crescimento espiritual. Está havendo crise, ore. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram para a fornalha, Daniel sobe espiritualmente para orar. Quando Daniel ora, eles estão sendo levados à fornalha, tranquilos. Os guardas começaram a cair por causa do calor e do fogo, mas eles três, nada acontecia. Quando eles entram na fornalha, tem um ser espiritual ali. Por quê? Eu acredito assim, não estou dizendo que a Bíblia está dizendo, é uma coisa minha. Eu acredito que quando nós subimos para interceder por alguém, um anjo chegou até Deus e falou, olha só, Senhor, estão mandando 3 servos do Senhor para a fornalha. A oração chegou aqui, ó, o WhatsApp do céu, ó, Daniel orou, deu B.O., vão querer queimar os meus amigos. Por favor, Senhor, faz alguma coisa. Eu, Fernando, conjectura minha, o que acredito? Eu acredito que Deus se levantou e começou a vir em direção à terra. Eu vejo a corte celestial olhando assim, falando, o que está vendo? Para onde o Senhor vai? E Deus responde, onde tem crente, tem fogo, eu quero estar no meio. Aleluia. Tem crente aqui, tem fogo aqui, tem fogo no altar. Deus está se fazendo presente. Se prepare para a hora da mudança na sua vida. Aleluia. Fique de pé comigo. Escute bem o que eu vou falar. Deus, Ele quer mostrar para as pessoas o que Ele quer fazer. Por isso que Ele chama o profeta,
Fala para o profeta e fala que o profeta vai ver as coisas que hão de acontecer. Dignestai, aquilo que necessariamente precisa acontecer. Irmãos, será que nessa manhã, pode subir, louvor, nós temos homens, mulheres, jovens, crianças, que estão dispostos a ver e a participar do que Deus vai fazer nessa região? Não, vou perguntar de novo, será que tem homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, aleluia, que está disposto a ver o que Deus vai fazer nesse tempo, nessa região, aleluia? Porque se tiver, é só vir à frente que nós vamos orar. É só vir à frente, não vou chamar muito não, porque a porta está aberta. João entrou porque ele decidiu entrar. Quem precisa decidir é você. Há um novo tempo chegando. E nós vamos dizer, igual a Ageu, quem viu essa casa no seu primeiro momento ficará surpreendido com esse novo tempo de glória. Você vai ver uma porta espiritual diante de você. Você vai ter uma experiência tremenda através dos louvores que serão cantados. Porque chegou um novo tempo, chegou um novo nível. Eu vejo sobre a cabeça do ministério de louvor os candelabros com as suas 7 chamas acesas. Há uma unção profética aqui em cima e ela vai ser derramada sobre você. Ah, pastor, eu não quero ir, tranquilo. Mas se você quer ter essa experiência, venha à frente, venha ser tocado pelo Espírito. Pastor, eu não sou batizado pelo Espírito Santo. Venha ser batizado, venha ser renovado, porque hoje é a manhã do renovo. Com toda a pressão, louvor, aleluia. Celebre conosco nessa manhã. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, isso, feche seus olhos. Deus de paz, deixa Deus te mostrar. A sua história hoje aqui. É hoje que a sua história vai mudar para sempre, para melhor. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Isso. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inverno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Receba. Faz a nuvem descer, Receba agora do faz a Espírito água Santo subir. renovo. E se Seja Ele tocado pelo soprar, Espírito faz o Santo. inferno Seja explodir. tocado pelo Ele sempre Espírito. resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Pastor Fábio. Celebre, adore. O Deus dos deuses está nesta casa. O teu Pai, diga assim comigo. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. O teu Pai ganha a luta sem lutar. Você sabia disso? Ele ganha a luta sem lutar. Vence a luta, Ele faz cansar o inimigo. A igreja juntos, vamos. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui.
Quando você sobe ao nível em que Deus te chama, não são os problemas que mudam, somos nós que mudamos. Os problemas permanecem os mesmos. O que muda é a forma como nós lidamos com eles. Aqui embaixo, nós nos desestruturamos, nós balançamos, alguns desistem, outros choram e lamentam. Quando nós subimos ao nível em que Deus nos chama, nós glorificamos o Senhor, porque sabemos que Ele tem lutado as nossas batalhas. Nós confiamos porque entendemos que no tempo certo a vitória vai chegar. Nós descansamos porque sabemos que é Ele quem luta as nossas batalhas. Ei, há alguém aqui para celebrar o Senhor nessa noite? Há alguém aqui que o Espírito Santo está dizendo: eu não vou mexer no problema, eu vou subir você. Eu não vou trabalhar na terra, eu vou levar você para o céu. Há alguém aqui para celebrar o Senhor nessa manhã? Oh, aleluia! Vamos, celebre, celebre, celebre. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Nós não viemos celebrar qualquer nome. Aleluia! Nós não nos prostramos diante de qualquer nome. Nós não estamos nos rendendo e entregando as causas da nossa vida diante de qualquer pessoa. Nós estamos diante do Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei de reis, aquele que levanta e que derruba, aquele que tira do montouro e faz assentar entre os príncipes, aquele que agindo Ele ninguém pode impedir, aquele que dizendo Ele os céus se movem, a terra responde. Alguém aqui que tem consciência diante de quem você veio entregar os seus problemas? Aquilo que Ele diz vai acontecer. Você pode celebrar o Senhor nessa manhã? Hoje pela manhã, eu vou terminar aqui. Estava conversando com o pessoal do DNA e eles levantaram uma questão ali e eu disse algo para eles. O que Cristo fez está feito. A obra dele está completa. É por isso que ao final ele diz: Tetelestai, consumado está. Não é ele quem tem que fazer. Sou eu quem preciso me posicionar da maneira certa. O que você precisa não está sendo preparado, já está pronto. Agora, pode celebrar.
sou eu quem começo a responder. Ao sair daqui, eu saio celebrando e dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo que o Senhor tem falado aos nossos corações nestes dias. Nós apenas clamamos ao Senhor: nos prepara, nos posiciona do jeito certo, nos faz andar de maneira em que a nossa fé possa ser evidenciada. Sim, Pai, nós não queremos andar mais por aquilo que nós vemos, não queremos andar porque estamos vendo um sinal no horizonte mostrando que vai dar tudo certo. Não, nós queremos glorificar o Senhor, ainda que os nossos olhos não vejam a solução, ainda que os nossos olhos não vejam o resultado final. Todavia, nessa manhã nós já estamos declarando: nós confiamos no Senhor, que é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, e declaramos nessa manhã: a nossa fé está no Senhor. Abençoa o teu povo, seja gracioso com o teu povo, anima o teu povo, renova a fé do teu povo, renova a esperança do teu povo, a confiança em ti, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Volte para o seu lugar abençoado. Antes de você sair, quero orar, abençoar o seu domingo, pedir para você também passar aqui à nossa direita, na cafeteria. Você vai encontrar os amanteigados do papai. Você também vai abençoar a vida da pastora Paula, pastor Daniel, também vai abençoar ali Thaís, através do seu Albano. Que Deus te abençoe. Pai, leva-nos em paz, guardados, protegidos, abençoados pelo Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Vira para quem está do seu lado e diz para ele: Jesus tem vida plena para você. Deus te abençoe. Até hoje à noite, VP.